Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Bom dia para vocês. Começo hoje mais um programa TI Gestão Empresarial e um abraço para os meus amigos espalhados pelo Brasil da área de TI, da área de gestão empresarial, e como todos nós participamos de uma empresa, né? Agradecemos aqui a todos vocês por assistir o programa, por dar valor ao nosso trabalho. E aqui, então, estamos começando hoje, no dia 14 de agosto de 2024, mais esse programa. Hoje nós temos um assunto bastante extenso, que é para falar de propaganda e marketing, a área de marketing e vendas. Agradecemos o nosso amigo Ferreira Leite, diretor da TVI, diretor dos programas aqui, aquele que zela pela qualidade, com todos nós, corrigindo os nossos errinhos e melhorando cada dia mais. E aumentando cada vez mais a programação aqui. Hoje tem a saúde mental à tarde. Agradecemos também ao Juan aqui na técnica, que dá aquele apoio para nós aqui, e a toda a equipe que dá o apoio aqui. Mando um abraço aqui para o meu amigo Martin Martinez, da Titan Pneus, lá em São Paulo, e também para toda a equipe que trabalha lá, para o Marcelo Teixeira, para o José Valdir, para toda essa gente maravilhosa da área de TI que segura o piano, né? Que está aí lutando e sempre resolvendo os probleminhas que aparecem. Mas é isso aí, nós estamos aqui para isso. E hoje, então, nós vamos comentar sobre o diagrama, as áreas, os cuidados que tem que tomar, o marketing, o público que nós temos como alvo e muito mais. E também quero mandar aqui um alô para Curitiba, para o meu amigo Lívio Bortoli, lá de Curitiba, para o pessoal maravilhoso de Curitiba, onde eu tive o prazer de morar também, né? E para todos os meus amigos espalhados pelo Brasil e que dá esse apoio aqui para nós. Então, hoje nós vamos falar sobre essa organização que nós já vemos bastante tempo, aqui perseguindo, mostrando, e que é a nossa roda das empresas, que nunca vai mudar, que é o diagrama organizacional. E em cima desse diagrama organizacional nós temos também, né, as áreas, os departamentos, toda a infraestrutura de uma empresa, e não tem como mudar. Ela é estática, funciona assim, vai mudar de empresa para empresa, negócio para negócio, estratégia para estratégia, e é isso que nós vamos ver hoje. Todos os cuidados que temos que tomar. Então, nós vamos pedir aqui para o Juan apresentar o primeiro frame, que é o nosso machado de trabalho, a nossa ferramenta de trabalho. Então, dentro desse diagrama, nós começamos a falar no programa anterior a respeito de marketing e vendas. E nós trouxemos um candidato aqui para falar sobre oportunidades, que é muito importante para todos nós. O que é a oportunidade? Como começa? Como que a gente percebe as oportunidades que tem no mercado? Nós temos aí os nossos cadastros na nossa empresa, que nós temos os nossos colaboradores, temos os produtos, as condições de pagamento, de acordo com a economia, as formas de pagamento também. E tudo isso faz parte da nossa vida no dia a dia. Então, hoje, abordando o marketing e vendas, nós vamos falar desse departamento. O quão importante ele é, como todos os outros que nós temos. Nós vimos lá o contas a pagar, que não é tão difícil, né? É só nós cadastrarmos os nossos títulos, temos o total para pagar e vamos ali todos os dias efetuando os nossos pagamentos. Como também temos o nosso contas a receber,
Todos os dias nós verificamos o que nós temos para receber e fazendo ali um fluxo de caixa simples, mas já podemos vislumbrar o que nós vamos receber no dia, o que vamos pagar no dia e administrar todos os dias do mês, todos os meses do ano, as nossas previsões orçamentárias. Inclusive, tem muitas empresas e muitos empresários que eles nem se preocupam em fazer esse controle de provisões, não previsões, mas provisões. Prover o 13º, prover fundo de garantia, prover férias, ou seja, reservar o valor financeiro para saldar aquilo na data em que ocorrer o fato. No final do ano, todo mundo tem lá a sua conta para pagar do 13º dos funcionários. Isso é muito importante, ir armazenando todos os meses já aquele valor de 1/12 do 13º do salário do funcionário, para quando chegar no final do ano, tá lá o dinheiro, é só passar para a conta dele. Muitos empresários deixam isso para quê? Para no final do ano se preocupar. Aí vem os bancos dizendo assim, não, nós podemos emprestar o dinheiro para você pagar o seu 13º dos seus funcionários. Quando acontecer isso, a empresa já está falida, não tem como. Ele não fez nenhuma provisão durante o ano, então não pode trabalhar desse jeito. E o departamento de engenharia que nós tivemos ali no meio, nós estamos vendo, que é onde começa a nossa empresa, né? Nós começamos a pensar, imaginar, criar qualquer empresa que nós vamos abrir, qualquer negócio que nós vamos iniciar. E aí parte para o departamento de compras, para comprar os equipamentos que precisa, infraestrutura, tudo isso. E o departamento de vendas, departamento de marketing. Então, quando nós decidimos abrir uma empresa, nós vamos nos preocupar com isso. Depois, receber os produtos, armazená-los e vender. Hoje nós temos aí a internet, a venda virtual. Não tem isso? Tem do mesmo jeito, mas ele é virtual. Por quê? Eu vendo e vou entregar. Então eu preciso ter uma logística, um prazo de recebimento desse produto, o prazo de entrega, porque quem compra, ele quer receber o quanto antes, né? É assim que funciona. Pode voltar para mim aqui, Juan? Então, aí o que acontece? Todos os empresários têm que se preocupar com esse diagrama. Tá? O que eu vendi? O que eu tenho? Se eu sou uma fábrica, quanto tempo eu demoro para produzir, para colocar esse produto à disposição do meu cliente? Isso é muito importante, por quê? Porque quando nós falamos do departamento de compra e marketing e vendas, os dois estão intimamente ligados. Porque tem uma coisa na empresa que pouca gente, né, se preocupa, chamado lead time. O que significa isso? Se eu tenho uma fábrica, eu tenho meus componentes para montar o meu produto, eu preciso saber do meu fornecedor qual é o prazo de entrega que ele tem dos meus componentes. Qual é o componente que mais demora para entregar? Porque eu vou fazer o meu planejamento de produção em cima desse prazo de entrega que eu vou ter de receber a minha matéria-prima, produzir e entregar. Isso numa fábrica. Agora, em um supermercado, por exemplo, já está lá o produto na prateleira à disposição. Mas muitas vezes você vai num supermercado, chega lá, vai procurar uma determinada marca, um determinado produto e não encontra. O que aconteceu aí? Aconteceu um fator, né, de descontrole entre quando que eu preciso comprar. É um produto perecível? Quanto tempo ele pode ficar aqui comigo? Quanto tempo ele vai ficar na prateleira? Então, é extremamente complexo. É preciso ter um controle muito refinado disso. Então, compras é tão importante quanto vendas. Assim como a engenharia, assim como a controladoria, contas a pagar, contas a receber, recebimento do produto, armazenamento e a entrega, a logística de entrega. Então, todas essas funcionalidades, todos esses departamentos, eles estão ligados entre si. E nós vamos falar aqui sobre esse relacionamento também. Então, olha só, voltando o frame, o mesmo frame primeiro aí, Juan, vou mostrar aqui agora. Olha só, todos esses departamentos interligados. Aconteceu,
e acontece algumas vezes, de o cliente ou o fornecedor não se entenderem. Por exemplo, onde que eu mando uma rescisão de contrato? Eu solicito uma rescisão de contrato para que departamento do meu cliente ou do meu fornecedor? Então, por exemplo, eu tenho uma compra lá, eu compro uma matéria-prima, compro um produto para minha empresa e eu resolvo a cancelar um contrato que eu tenho com ele de entregas e etc. O que ocorre aí? Para onde que eu tenho que mandar esse contrato, essa rescisão, essa solicitação, essa comunicação? É para o departamento jurídico da empresa. Mas antes disso, eu preciso verificar os outros departamentos. Então, o que acontece? O departamento técnico, o produto pode ser desativado imediatamente? O produto pode ser desinstalado imediatamente? Quais são as implicações? Então, primeiramente, eu vou me preocupar com a parte técnica. Comunicar ao departamento técnico da minha empresa e verificar, podemos nos livrar desse produto imediatamente? Ou nós temos um prazo? Nós temos que comunicar ao fornecedor? Existe algum procedimento para tirar esse produto de dentro da empresa? Isso ocorre com aluguéis de máquinas, por exemplo, empilhadeiras, máquinas que a empresa aluga, até mesmo uma frota de carros, né? Então tem todo primeiro um procedimento técnico, um procedimento dentro da empresa. Depois que está tudo disponível, o bem está disponível, a empilhadeira está disponível, está tudo certinho, pode ser retirada imediatamente ou dali um mês, aí eu vou comunicar o fornecedor com o prazo que está em contrato, 30, 60, 90 dias. Ou trabalhar já isso antes, informar o meu fornecedor, olha, eu quero rescindir o contrato. Tal data você pode vir aqui retirar os seus produtos. Mas ocorre, principalmente na área de TI, software, que o gestor de TI, ele não olha uma empresa de TI como TI dentro da empresa. Ou seja, TI é uma empresa dentro da empresa. Então, quando ele vai retirar um produto chamado software, ele precisa saber todas as implicações que tem. Que implicações são essas? Eu posso tirar imediatamente? Esse software tem dados, informações lá dentro que eu posso descartar? São informações importantes, não são importantes? Depois que eu tenho esse software totalmente livre, eu posso comunicar o meu fornecedor. Olha, departamento jurídico, eu quero rescindir o contrato de acordo com as cláusulas que estão aqui. Ótimo, nós vamos aí, procedimento de desinstalação, de retirada do produto, assim como nós fazemos a retirada de um caminhão que nós alugamos ou de qualquer produto que uma empresa alugou para minha. Então eu tenho que estar com aquele bem disponível para o meu fornecedor levar embora. No caso de software, por exemplo, as tabelas do banco de dados têm que estar tudo limpo, as informações não podem mais estar lá, porque o que acontece? Eu vou comunicar a área técnica da consultoria, da fornecedora do software, e a área técnica vai passar o procedimento. Olha, o procedimento é este. Ótimo. Olha, nós podemos disponibilizar a desinstalação ou a retirada a partir de tal data. Então, nós vamos comunicar o departamento jurídico a rescisão desse contrato. E aí entra-se a rescisão do contrato, os procedimentos e o procedimento de desinstalação ou retirada do produto. Então, isso acontece muito. Em TI, nós chamamos de rollout. Por exemplo, eu vou tirar um produto e substituir por outro. Por exemplo, mais atual, ou que seja melhor para aquela companhia, melhor para o tipo de negócio da companhia. A companhia vai comunicar que vai substituir por outro. E quando ela comunica, as duas empresas já começam a trabalhar juntas. Aquela que vai substituir e a que vai ser substituída. E vão trabalhando e tirando isso de forma equilibrada, de forma correta. Por quê? Não é assim, chegar de repente e desativar. Não pode fazer isso. Porque vai ter informações sigilosas, vão ter informações que são de cunho, por exemplo, tributário, informações fiscais, informações financeiras, e aí ocorre uma catástrofe.
Então tem que estar sempre alinhado com o fornecedor, o produto, principalmente quem é gerente ou diretor da área de tecnologia de informação. Pode voltar para mim, Juan? Então, isso, nas empresas, eu encontrei muito. Ah, nós não queremos mais o que é de vocês. Ah, tudo bem, então vamos notificar o departamento jurídico, notificar o departamento técnico, e ótimo, não tem problema nenhum. O departamento técnico vai passar os procedimentos, vai lá, vai desinstalar, tem as ferramentas de desinstalação. Agora, se o produto foi danificado, aí complica, né? Então, o que acontece? É a mesma coisa que você faz quando você aluga um veículo. Quando você vai na locadora, aluga um veículo, eles fazem um checklist do carro. Tudo que tem, se tem um amassadinho, ou enfim, faz um checklist do carro. Aí você aluga o carro por 15 dias. Ótimo. Quando você vai entregar, é uma rescisão de contrato normal. Só que o que a locadora de veículo faz? Ela vai fazer o checklist para verificar se tem alguma avaria em relação quando o veículo saiu. E o software é a mesma coisa. Então, por exemplo, você aluga um software, um contrato de licença para usar o software indeterminado, tempo indeterminado. Ótimo. Você está usando. Um belo dia você resolve trocar por outro. Muito bem, você vai fazer o quê? Qual a primeira atitude? Notificar o fornecedor e dizer, olha, nós vamos adquirir outro produto. Precisamos fazer um rollout. Transferir tudo que tem de informações no seu produto para o outro produto, limpar a base de dados do seu produto, verificar se todas as funcionalidades estão sendo atendidas pelo novo produto. A partir do momento em que constatar todos os técnicos estão cientes, tanto do produto que está substituindo, quanto o que foi substituído, está tudo certinho, não tem mais problema, está tudo maravilhoso. Notifica o departamento jurídico e prepara a rescisão do contrato. E todo software que trata de informações tributárias, a empresa tem que assinar um termo de responsabilidade. Por quê? Ela tem que garantir que as informações foram transferidas para um outro banco de dados ou para um outro local, né, para um outro produto, de forma segura. Porque quando vier uma fiscalização ou precisar dessa informação para a fiscalização ou para o poder público, ela está com as informações na mão, não perdeu nada. Mas eu já vi muitas vezes acontecer da empresa substituir um produto por outro sem se preocupar com isso. Por quê? Porque os gerentes de TI, diretores de TI, não têm a preparação de saber o que a área de TI fornece. Então, isto nós temos que levar sempre. Aí vocês me perguntam, o que isso tem a ver com marketing e vendas? Isso tem a ver com o pós-venda. Isso é marketing. Então, o que acontece? Quando o seu produto é software, isso se ocorreu harmoniosamente, quando ele vai vender o seu produto para uma outra empresa, ele pode citar como referência. Então a empresa vai dizer assim, olha, nós usamos o produto X por um determinado tempo, depois nós substituímos por outro, fizemos o rollout, ou seja, a transferência de um para outro, de forma harmoniosa, a empresa não criou nenhum empecilho, ela foi prontamente, né, com a sua atitude lá e notificou, olha, muito bem, vamos passar o procedimento, traçar o cronograma e fazer o rollout. Eu já vi acontecer em empresas do gerente de TI, ou diretor de TI, não se preocupar com isso. Fez lá, tudo escondido, tudo do jeito que achava, quando foi rescindir o contrato, problema. O software ainda está em uso, informações aí estão armazenadas no banco de dados. Como que ele vai justificar para a corporação que ele tem um custo sobre isso? Olha, porque desinstalar um produto é quase uma instalação, né? Desinstalação é uma implementação.
Ao contrário, tem que se preocupar com tudo. Quando se instala um produto, tem que se preocupar com todas as informações quando se faz a implantação. Quando desinstala, vai retirar, tem que retirar com responsabilidade. Não pode de forma nenhuma fazer a fórceps. Quem fizer isso está incorrendo num erro gravíssimo. Juan, você pode agora colocar o próximo frame, por favor. Então tá aí, ó, produtos. Nós falamos sobre produtos que a empresa comercializa. Conhecimento, caso de TI, de software e até de engenharia, né? Tem tantos produtos de conhecimento que hoje tem empresas de consultoria que fornecem. Né? Fornecem trabalhos de contabilidade, trabalhos de cubos de BI, análise, marketing, que é o que nós estamos falando, né? Trabalhos de marketing, empresas de marketing, que fornecem o produto chamado serviço, chamado conhecimento. E hoje acontece muito na praça, e o pessoal tem que tomar muito cuidado, é o pessoal que vende o conhecimento sem nenhuma garantia. Então, o que ocorre aí? Olha, eu faço para você, vai custar tanto. Mas qual a garantia que você me dá de que isto vai funcionar? Qual é o risco que existe? Vamos assumir esse risco juntos? Não vamos assumir? Não, mas a praça de venda de serviços, de conhecimento é assim. Não, eu quero o meu, você que se dane. Não é assim. Não pode ser assim. É preciso ter o quê? Um relacionamento de conhecimento e de compromisso, comprometimento. Então, isso aí está se perdendo. Então, a gente sempre fala assim, todo mundo quer colher sem plantar. Tem empresas que eles fornecem esse tipo de trabalho, dizendo assim, olha, você paga se tiver o resultado. Ou seja, eu faço para você, e em cima do resultado você me paga um percentual. É muito comum isto para as empresas que prestam serviço tributário. Elas entram na empresa, fazem uma análise, e o que a empresa recupera de impostos, eles cobram um percentual. Então, isso é um trabalho correto, é de uma forma correta, né? É muito comum isso no meio da mídia, no meio do direito, de, você me paga. Qual é o resultado que eu vou ter? Nós vamos ter um risco, tá? Aí, quem compra pode assumir o risco, sem problema nenhum, é uma decisão dele, tá? Não tem problema nenhum. Ele fala assim, eu vou anunciar numa TV, num meio mídia, ou eu vou contratar um advogado, ou eu vou contratar determinados serviços e assim por diante. E existe o comum acordo. Qual é o risco? Quem assume o risco? É de um lado, do outro, meio a meio, assim por diante. Então, tem negócios e negócios na área de marketing e vendas. Então, o produto conhecimento, ele é um produto que ele não é palpável. Não tem como dar uma garantia, né? Então, por exemplo, você anuncia numa emissora de TV. A emissora não tem como garantir para você, não é palpável. Ela não pode garantir para você, você vai dobrar a sua venda. Você vai aumentar em 10%, em 20%, em 5%. Essa responsabilidade é do contratante e não do contratado. Então, na área da mídia, é dessa forma que funciona. Então, você assume todo o risco quando você anuncia. Vai aumentar, não vai aumentar? Então, é uma coisa que o contratante assume. E tem serviços que não, como eu citei, a recuperação de impostos. Eles têm certeza que eles recuperam. Então, o risco é pequeno. Então, o que acontece? Eles fazem pelo resultado. Isso é factível. Matéria-prima na empresa. Nós podemos também vender as nossas matérias-primas. Sobras ou obsoletos. Nós compramos matéria-prima para produzir. Sobrou. Eu posso negociar, posso vender. Ativos fixos. O que é ativo fixo? São móveis, equipamentos, prédios, enfim, máquinas em geral. Tudo isso é o ativo fixo da empresa. E eu preciso trocar. Então, eu posso vender aquele que está obsoleto para mim, fazer um dinheirinho, né? E comprar equipamentos novos.
Na área da música, por exemplo, os instrumentos, né, eles ficam obsoletos. O instrumento fica obsoleto. É mais raro, mas fica. Um acordeon, uma guitarra, um violão, uma viola e tal. E ele pode trocar por um mais moderno, né, caixas de som, equipamentos de som, ele pode trocar. Então, ele pode vender aquele que está obsoleto para ele, para alguém que está iniciando, que quer começar a carreira, ou que está aprendendo a tocar um instrumento, etc. E o produto principal é aquele que eu vou produzir e vender, no caso de uma fábrica. No caso do comércio, não, ele vai comprar e vai vender. Pode ficar obsoleto? Pode. Então é comum vocês verem nos estabelecimentos comerciais, por exemplo, né? A empresa ela faz um marketing, compra produtos, coloca à venda, coloca nas mídias, faz todo o seu trabalho de marketing. E você vai lá e compra, o pessoal vai lá e compra, o consumidor compra e etc. Quando ele faturou, que já cobriu o custo e já teve o lucro, ele faz o quê? Promoção. Então a promoção em si, ela é o quê? Um produto que está, digamos assim, já pago, está ali, ele não vai ficar guardando aquilo para o resto da vida, então o que ele faz? Qualquer dinheiro que entra é lucro, então o que ele faz? Coloca na promoção. É comum as pessoas fazerem promoção de inverno, promoção de verão, promoção de primavera e assim por diante, né? Principalmente no ramo da moda, da roupa, né? O pessoal vai lá, compra o que está na moda para ficar top e tal. Depois começa a ficar obsoleto, eles começam a fazer as promoções e as pessoas vão comprando e consumindo aqueles que têm menor poder aquisitivo. Então o produto principal, ele é aquele que nós trabalhamos muito mais em cima dele do que num produto indireto como ativo fixo e matéria-prima. Então, para isso, nós fazemos o quê? O estudo de mercado, criação de marcas, isso também é muito importante. Quando nós vamos colocar um produto novo na praça, nós vamos falar deles, no marketing, nós precisamos estudar o mercado. Ou até criar hábitos para as pessoas começarem a consumir. No Brasil, nós temos uma coisa importante, interessante na área de marketing e lançamento de produtos. Todo produto novo no Brasil, ele é lançado primeiro nos estados do Sul. Por quê? Porque os estados do Sul, eles são muito exigentes, muito seletivos. Então, quando aceita nos estados do Sul, é mais fácil no resto do Brasil. Ele sabe, as empresas de marketing sabem, olha, foi aceito lá onde é um público mais exigente, mais seletivo, então vai ser fácil vender no resto do Brasil, ou seja, mais fácil. Com exceções também, porque o povo tem culturas e preferências diferentes. E a criação da marca é importante, não só a criação, como também a manutenção da marca. Volta para mim, por favor, um pouquinho. Então, a marca, ela entra e morre rapidamente. Então é preciso ter o quê? No departamento de marketing e vendas, sempre há publicidade. Por que as grandes marcas patrocinam Copas do Mundo, Olimpíadas, grandes eventos, né, times de futebol e assim por diante? Porque se ela sair do mercado, se ela sair da mídia, em muito pouco tempo, ninguém lembra mais. Se nós perguntarmos hoje para os jovens ou adolescentes sobre a Parmalat, por exemplo, que foi uma marca que bombou no Brasil. Hoje, os adolescentes nem lembram o que é, não sabem o que é. Uma outra empresa também que desapareceu do mercado, o Círculo do Livro, né? Que era um clube onde o sócio tinha vantagens para comprar o livro é de excelente qualidade, eu prestei serviço nessa empresa. E tantas outras marcas que morreram com o tempo. Por quê? Umas em detrimento da mudança tecnológica, outras em detrimento do mercado em si. Olha, o povo perdeu o interesse por essa marca, então não tem mais sentido de mantê-la, né? Uma grande empresa aérea, a empresa número 1 do mundo,
ela morreu da noite para o dia, que foi a Panair. Morreu, sumiu, desapareceu. Por quê? Porque a administração, preferência do povo, nunca foi desvendado, mas provavelmente a administração. Então, uma empresa desaparece por inúmeras razões. Por não preocupação com manter a marca, não preocupação de anunciar nas mídias, não preocupação de patrocínio. Isso é muito importante numa empresa, numa marca, manter a sustentabilidade. Tá? Põe o próximo frame, por favor, Juan. Então, marketing. O que é isto? As empresas de marketing, elas fazem o quê? Estudam o mercado, estudam a faixa etária, o público-alvo, quem nós vamos atingir, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Então, que público que eu preciso atender? Então, a empresa de marketing, elas podem levar uma empresa ao sucesso ou ao fracasso. Vai depender do quê? Vai depender desse público que ela vai estudar. E as empresas de marketing, elas sabem muito bem como trabalhar isso, como atingir, como tocar em frente. O Juan está perguntando aqui para mim se eu mantenho esse frame. Pode manter, é esse mesmo. Tá? Então, o que acontece? As empresas de marketing, ela pode levar uma empresa ao sucesso ou ao fracasso. Vai depender do quanto ela conhece o mercado. Uma empresa de marketing brasileira, ela conhece muito bem o mercado brasileiro. Norte, sul, leste, oeste, as faixas etárias. Então, essa complexidade de preferência das pessoas, as empresas conhecem muito bem. E isto eles geralmente acertam. Por quê? Porque eles fazem um trabalho de campo primeiro, para saber das pessoas, suas preferências, e fazem uma análise. Por que fazem uma análise? Porque quando você coloca um produto, principalmente produtos novos para os jovens ou para os idosos, ou não importa a classe social, esse levantamento vai dar o quê? Vai dar uma medida de mercado, vai dar um parâmetro para eles trabalharem. E qual é a margem de erro? Essa margem de erro é importantíssima dentro do marketing e da venda. Existe segredo para vender? Não. Existe segredo para o sucesso? Não. Mas existem parâmetros para minimizar o erro. Nós sempre falamos assim, o que leva uma empresa a ter sucesso? Atendimento? Sim, atendimento. Todo mundo gosta de ser bem atendido quando chega num estabelecimento comercial ou compra um produto, vai numa loja de carro. Às vezes a mesma marca, o cliente prefere uma outra loja porque o atendimento é melhor, porque ele se sente melhor. E isso é um parâmetro assertivo 100%? Não. Outra coisa, a qualidade do produto, o quão satisfeito está o cliente. Inclusive, por exemplo, falando de veículos, o consumidor, ele compra um veículo, ele recebe um manual. Mas esse manual vai para o porta-luvas e dificilmente alguém lê aquilo com atenção. Como que é o produto que ele comprou? Como que ele tem que usar? Quais os cuidados que ele tem que tomar? E isso não é só para um veículo, um automóvel, é também para um eletrodoméstico, porque tudo tem o uso correto. E aí a pessoa fala, eu comprei tal produto e é uma porcaria, não presta. Não, é o produto que não presta ou você que não soube usar? Né? Vamos falar, por exemplo, de um celular. Eu vejo, a pessoa compra um celular, não usa direito e quebra, estoura tudo. Outro não, o outro tem cuidado, usa, tal. Acontece acidente? Acontece, claro, pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Mas o cuidado é muito bom. Inclusive, até eu estava conversando com um senhor de uma concessionária e eu falei, por que vocês não fazem aqui dentro um marketing pós-venda? Que marketing pós-venda é esse? E vai levar ao sucesso? É fazer um evento que seja mensal, bimestral, sei lá, né? Não importa, de tempos em tempos.
fornece um curso sobre o produto de vocês, uma palestra sobre o produto de vocês, e faz lá um happy hour. Convida os clientes, faz um happy hour, apresenta o produto, todos os cuidados que ele tem que tomar, direcionando ao manual. Isso leva o consumidor, quando ele for usar o seu veículo, usar o seu carro, ele fala, puxa vida, qual é a pressão que eu tenho que pôr no pneu quando eu vou viajar? Quando eu vou usar ele na cidade? De quanto em quanto tempo que eu tenho que olhar o óleo? Tudo isso é o quê? Um marketing. Olha, aquela empresa me dá um curso, eu conheço aquele veículo, e vai criando hábitos. Pode passar o próximo, por favor. Então, o que acontece? Sucesso. Investimento e retorno. Nem sempre o dinheiro gasto em marketing vai trazer o retorno esperado. Mas é preciso manter a marca em pé, como nós comentamos. Essa marca, o que acontece? Está sempre na cabeça das pessoas. Está sempre ali. O hábito, a dependência. Então, tudo isso faz parte, o quê? Da venda, do marketing e do hábito das pessoas. E existem os produtos dos quais as pessoas são dependentes. Esses produtos, nós vamos para o próximo frame e vamos ver o que significa isso. Então, investimento e retorno. Quando é um produto novo, o risco é alto, pois pode não atingir o público-alvo. Por quê? Porque as pessoas podem ter uma preferência hoje e outra amanhã, dependendo do produto. Eu li uma matéria sobre a Ford. A Ford fez uma pesquisa nos Estados Unidos, tempos atrás. Qual era o carro do sonho dos americanos? E chegaram à conclusão de um carro, se eu não me engano era Falcon, o carro que eles criaram. Tenho que conferir isso, que eu não me lembro agora. Resultado, eles produziram o carro, foi um fracasso de vendas. Por quê? Porque no ano seguinte não era mais aquela preferência, não era mais aquele sonho. Tudo muda. Então, o que as empresas fazem? Eles fazem o inverso. Nós criamos o nosso produto e despertamos o interesse do nosso consumidor. Isso é importante. Então, tudo o que vem para nós e que nós tomamos o hábito de usar e a população está preparada para usar, é importante. Vai valer no marketing, vai valer na venda. Hoje é comum todo mundo, ou muita gente, usar Alexia. Não, Alexia e tal, né? Beleza. Vocês sabem quando é que foi criado a Alexia? Na década de 90. Foi criado um aparelho chamado Star 7. O Star 7, ele era um aparelho que ele ligava a televisão, ele fazia um monte de funções dentro de casa, mas não pegou, a população não estava preparada. Não tinha aquele tchan da tecnologia ainda, né? Existe um tempo para a tecnologia entrar no mercado. Muita gente resistiu ao celular durante muito tempo. Eu não vou usar isso aí. Eu vou ser vigiado pela mulher, vigiado pelo filho, o filho vai ser vigiado pelo pai. E hoje, quem não tem um celular se sente praticamente pelado, né? A pessoa perde o celular e fica num pânico, porque a vida dele está ali. Criou-se uma necessidade e o quê? Uma dependência. Quem não depende do celular hoje? Quem não depende? Todos dependem. É para estudar, é para marcar uma consulta, é para fazer inúmeras coisas. No programa do Ciro Bondesan, que vai ao ar aqui na TVI, toda sexta-feira às 11 horas da manhã, ele fala sobre visão de futuro. Inclusive, ele colocou uma matéria sobre o celular. O que o celular matou? Matou inúmeras coisas. De produtos. E serviços também está matando. Então, hoje, você faz todas as suas operações financeiras pelo celular. Não depende mais de ir num banco, de ir num caixa do banco. Tem bancos que nem agência tem mais, é todo digital. Isso está errado? É assustador? Sim, é assustador. Mas é o que nós vivemos. Nós temos que nos adaptar com a tecnologia. Inclusive, eu paguei uma conta na padaria com o Pix
E eu falei com a menina, putz, se a minha avó visse isso, ela ia pensar que era bruxaria, né? Você vai lá, aponta o celular num QR Code e pagou. Acabou, né? Imaginem vocês uma pessoa que nasceu, que viveu em 1900. Se a gente congelasse ele e trouxesse para a data de hoje, imaginem essa pessoa ia pirar completamente. Vendo televisão colorida, a pessoa falando sozinha na rua numa caixinha. Olha que loucura que seria, né? Se tivesse um teletransporte de 1900 para hoje. Aviões? Imagina, né? Então, tudo isso faz parte do quê? Do hábito das pessoas, do marketing que vem alavancando isso, das vendas, da criação de costumes e mudança de hábitos. Então, o próximo frame, por favor, Juan. Então, aqui nós temos as vendas. Depende do marketing. As pessoas mudam de opinião muito rápido, como nós dizemos. Muda. Usa um produto hoje, amanhã já enjoou, já não precisa mais e assim por diante. Então, elas mudam o seu hábito. E quando é dependente, ela não tem como mudar o hábito. Põe o próximo, por favor. Então, nem sempre tudo é uma questão de necessidade. Aliás, nem sempre, né? O hábito. Então, tudo uma questão de necessidade. Criar uma necessidade para as pessoas é uma estratégia excelente. Quem é que, como estou dizendo aqui, quem é que não necessita de um celular? Quem é que não necessita de energia elétrica? Né? E muitas outras coisas que nós não conseguimos viver sem mais. Não tem como. O próximo, por favor. Então, dependência. Tornar as pessoas dependentes do seu produto, ou seja, escravizar. Exemplo, energia elétrica, como falamos, comunicação, transporte. Olha o petróleo. Hoje nós somos escravos do petróleo. Está todo mundo procurando alternativa. Né? Por quê? Porque o consumidor foi escravizado a usar aquilo. Ele não tem como viver mais sem o transporte de veículos. Imagina São Paulo sem automóveis, né? Ou o Brasil sem automóveis, o mundo sem automóveis, sem aviões, né? Com os navios, sem poder trafegar porque não tem petróleo. Então, tornamos escravos do petróleo. E a área de vendas, ela cria esse tipo de coisa e depois não consegue se livrar mais. Por quê? Porque tornou a pessoa escrava daquilo. Ela não tem alternativa. Isso é muito crítico e muito importante. Então, o que ocorre dentro de tudo quanto é empresa? É esse cuidado. O meu produto, como que ele é para a sociedade? Ele é consumido por uma dependência ou ele é consumido por uma opção? Eu tenho uma opção de me transportar de uma outra forma, sem ser por automóvel. Eu tenho uma opção de consumir, como nós temos, por exemplo, na alimentação. Nós temos a opção de consumir um alimento ou outro alimento, nós temos alternativa. Então, nós não somos escravos de um único produto. Então, quando nós vamos falar de uma empresa na área de marketing e vendas, tudo isso precisa ser analisado. Mas o mercado visa o quê? Eu preciso vender, eu preciso fazer com que a minha empresa cresça, meus produtos cresçam. E tem os concorrentes, obviamente. É bom ter os concorrentes, como na área de celular, por exemplo, nós temos outras marcas, outras opções, opções mais caras, mais baratas, de acordo com o público. Isto é fundamental. Né? E quando você cria um produto e cria a preferência do povo, né, para o teu produto é diferente. Então, o marketing, como eu disse, tem receita? O sucesso da venda ou não? Não, não tem receita. O restaurante mais sujo do mundo são filas. Pode voltar para mim, Juan. Então, o restaurante mais sujo do mundo são filas para entrar. E, geralmente, o consumidor, né, de almoço fora ou refeições fora, a primeira coisa que ele olha é o quê? Limpeza. Ah, o restaurante é limpo, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele outro. Então ele fica meio assim. Só que esse restaurante são filas e é um restaurante sujo. É o mais sujo do mundo. Não tem higiene nenhuma. E muitas histórias na área de marketing e vendas que nós conhecemos
trabalhando em empresas aí pelo Brasil e pelo mundo, né? E eu vou até contar aqui para vocês também um caso que aconteceu, né? Que a minha esposa estava fazendo um curso. E a senhora falou para ela, um curso de queijos. E tinha uma senhora que fazia um queijo maravilhoso, ela tinha a clientela dela, era espetacular o queijo. E um senhor comeu e achou maravilhoso, falou, puxa vida, eu vou vender esse queijo, né? Vou representar isso. E pediu para um especialista, né, de produção e tal, ir visitar a mulher e orientar ela, porque o lugar que ela fazia não era higiênico. Então tinha que fazer adequação para ele poder fazer a representação do produto dela. Resultado, faliu. Não foi para frente mais. Acabou. A mulher perdeu toda a clientela. Então, o que isso nos diz? Nos diz que não tem segredo. Tá? Não existe segredo para não existe segredo para ter o sucesso. Eu conheço restaurantes que é horrível, o atendimento é horrível. Os garçons, as garçonetes, eles chegam para a gente e falam, o que você quer? É bem assim. Pega o prato, praticamente joga em cima da mesa a comida que você vai comer. E você enfrenta fila de horas e horas para comer lá. Vem gente do Brasil inteiro para comer lá. Qual é o segredo? Não tem. Inclusive tem um amigo meu que ele falou, olha, marketing é um negócio interessante. Atendimento, vendas. Esse amigo meu é amigo de infância do dono do restaurante. Ele chegou para o amigo dele e falou assim, olha, por que você não melhora o atendimento lá? Putz, o atendimento é muito ruim. Sabe o que o dono falou para ele? Ele falou assim, eu não convido ninguém para vir aqui, vem porque quer. E qual é o segredo? É a comida? É o ambiente? Então não tem. Então, a área de marketing ela é muito vasta, ela é muito ampla. Sempre eu falo para as pessoas, não tente acertar a segredo do sucesso. Faça. Veja o que acontece. Nada como o experimento, nada como o experimental. Fez, não deu certo? Para. Fez, deu certo? Continua. Não deu certo? Continua. Quem sabe, uma hora dá certo? Então, não existe uma receita, né, na área de marketing e vendas de uma empresa. Então, vai o recado para vocês. Tem mais um aí? Mais um frame? Então, manda lá. Manda lá mais um frame aí, ó. Dependência. Tornar as pessoas dependentes do seu produto, escravizar. Esse já foi. O próximo... Acabou, não tem mais. Então, também está acabando o nosso horário. E essa área de marketing, eu vou trazer para cá pessoas para serem entrevistadas. Hoje nós não trouxemos ninguém porque o assunto era um pouco longo, né? Mas nós vamos trazer pessoas para entrevistar de marketing, para ele falar sobre as estratégias de marketing, sobre as empresas que tem no Brasil, as dependências, os produtos, como que coloca um produto novo no mercado, nós vamos ter. Nós temos ainda mais 3 episódios da série TI Gestão Empresarial. Estamos estudando para fazer uma nova temporada, porque esse projeto é uma temporada de 24 episódios, que nós vamos, nos próximos 3, completar, falar sobre o recebimento de produtos, sobre a produção e sobre as entregas. E depois, nos 2 últimos, nós vamos fechar o nosso diagrama para vocês terem a sua empresa organizadinha. Pega aquele diagrama, imprime e coloca na tua mesa, coloca na tua empresa, nos seus departamentos, porque aquilo nunca vai mudar. E, importante também, não esqueçam do meu livro, Empresa Sempre Foi Assim. Lá é explicado o início de tudo, de todas as eras. Nós tivemos 3 grandes eras. A primeira era a era da agricultura, quando o homem começou a trabalhar a terra para aumentar os alimentos, em detrimento do aumento da população. Depois veio a era industrial, a mecanização. Para quê? Para produzir mais. Começaram a surgir as máquinas agrícolas, começaram a surgir as secadoras de café, beneficiadoras de arroz e assim por diante. Para aumentar o quê? A produtividade. E hoje nós estamos vivendo a era da eletrônica. A eletrônica está em todo lugar. Hoje, por exemplo, na agricultura, você vai ver por aí, né, os drones. O que o drone faz?
ele vai sobrevoar a lavoura, já analisa se tem praga, que praga que é, qual é o herbicida, o veneno, sei lá o que for, que vai aplicar naquele lugar. Vai acabar esse negócio de avião, lembra de aviões? A Embraer, aí o Ciro gosta muito da Embraer, trabalhou na Embraer durante muito tempo, foi o engenheiro número 9 a entrar na Embraer. Ele lembra muito bem todos do avião Ipanema, que fazia o quê? A pulverização agrícola, né? Jogava os venenos na lavoura. Cadê hoje? Não tem. Hoje é o drone que vai lá e analisa e já coloca só naquele lugar, já elimina a praga no ninho. Então, através do quê? Da tecnologia eletrônica. Tratores trabalham sozinho, manipulados pela internet, né? Máquinas colhedeiras e assim por diante. Tudo isso para quê? Para aumentar a produtividade de alimentos, porque a população aumenta. Então, estamos hoje fechando o programa com tecnologia, com TI, gestão empresarial, a tecnologia no campo. Os jovens foram para as universidades, se formaram, foram se atualizando, e os fazendeiros e sitiantes e o povo da roça, aquele que ia lá tirar, né, limpar o tronco do pé de café, para o pai e a mãe rastelar, tirar, colocar nas sacas, colocar no carroção e levar para secar nos terreiros, etc, etc. Hoje não, as máquinas colhem o café, seca, já faz tudo. Maravilhosamente bem, né? Então, a tecnologia está aí e aos sessentões, cinquentões, setentões como eu, nunca resisti à tecnologia. Está sempre atualizado, sempre lendo, sempre colhendo mais informações. Isso é importante. Não resistam, porque o tempo não volta. A tecnologia não regride, ela só avança. E a todos vocês, eu desejo uma excelente semana, que o Senhor ilumine os lares de todo mundo. Esse é insuperável. Jamais superaremos aquele que nos conduz com muita luz. A todos vocês, um forte abraço e até a semana que vem. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.